Então vamos lá, né? Nosso início de mais uma obra, Os Mensageiros, de André Luiz. Vocês chegaram a ler que eu mandei nessa primeira noite aqui, eu mandei um resuminho, né, da introdução a respeito da obra. Então, o que coloca assim, a obra dos Mensageiros divide-se em 3 partes. Então, eles colocam aqui que poderia até chamar Nosso Lar 2, porque ele é realmente muito parecido com o Nosso Lar. Ele é uma extensão. Tanto que no filme chama-se Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né? E a primeira parte, que é do capítulo 1 a 13, então fala que são testemunhos de médiuns, né? Que tendo partido do nosso lar com tarefas específicas, não conseguiam cumpri-las. Então, no retorno pela desencarnação, os relatos, né, que eles fazem daquilo que eles deveriam ter feito e acabaram não cumprindo tudo que tinha sido programado. A segunda parte, que vai do capítulo 14 ao 32, então são descrição de atendimentos, né, prestados aos encarnados e desencarnados, por essa equipe dos mensageiros, né, ao qual o André Luiz. E a terceira parte, que é do capítulo 33 ao fim, André Luiz e Vicente, no comando do Aniceto, após o estágio no centro dos mensageiros, e eles partem em caravana do nosso lar para a crosta terrena. E aí eles ficam num posto de socorro, né? E aí eles fazem lá um estágiozinho, e aí eles partem em direção à crosta, onde eles ficam durante uma semana. Você vê, um livro inteiro, ele é uma semana de trabalho. Imagina se toda a obra de André Luiz reflete aí, vamos dizer assim, algumas semanas, imagina. Nossa Senhora. Se fosse escrever tudo o que realmente ocorria, ia dar uma verdadeira enciclopédia, né? E aí eles fazem os atendimentos que a gente vai ver aí nas próximas semanas. O pessoal trabalha no ritmo do Aniceto, né? Aniceto é H24, né? Com ele não tem folga, não. Você pega folga, você vai para outra área, você vai aprender outra coisa. Quando eu estava na aeronáutica, a gente tirava serviço, às vezes 24 por 24, às vezes 24 por 48. Ou seja, 24 horas de trabalho por 24 horas de folga ou 48 de folga. No caso aqui é 24 por 0. É 24 e sem descanso. Se vira. Haja Red Bull, né? Essa escala do Aniceto é difícil. Enquanto você descansa, você carrega pedra, né? Não é assim? O que você está fazendo? Vamos lá na crosta ver um negocinho lá, pô. Tô tomando um café aqui. Então aproveita e vem aqui, ó. Tem um trabalho. Bom café, não tem problema, não. Traz o café. Vai carregando a pedra e tomando café ao mesmo tempo. Rapaz. Então vamos aí o prefácio. O que considera importante nas palavras de Emmanuel nesse prefácio aí? Esse prefácio é fantástico. Muita coisa interessante. Ele é pequenininho, mas ele traz muita coisa condensada, né? É a arte do resumo. É a síntese da síntese. Exatamente. Que eu achei interessante que ele... Alô? Oi, Zé. No quarto parágrafo, ele fala sobre o chimpanzé, né? Sim. E aí ele faz uma comparação interessante entre o chimpanzé e os homens, né? E os humanos. Sim. E ao mesmo tempo uma comparação, né? Um paralelo entre chimpanzé e homem,
E o homem encarnado e o desencarnado, né? Exato. E a Seria a diferença... selva, né? A selva do chimpanzé é a selva que é a civilização para o homem, né? Sim. O chimpanzé vai para o palácio e o homem iria para o palácio espiritual lá em cima, né? Na verdade. E a diferença que ele coloca é extremamente pequena, né? Isso que é interessante, eu acho. É porque ele coloca aqui que a única diferença nossa para os animais é que o homem é dotado de razão. É a razão, exatamente. Sim. É. Fora a razão, não temos nada de diferente com os animais. É. Mas o resumo da ópera nesse prefácio aí é que você precisa se espiritualizar, né? Essa é a verdade, né? Busque se espiritualizar para você poder aproveitar o que está lá em cima, né? Sim. Ou seja, nós estamos muito próximos ainda da animalidade, né? Vamos dizer assim, a diferença que nós temos entre a animalidade e o reino hominal é muito tênue. Ser pequeno, né? É algo muito É pequeno. verdade, é verdade. Porque aqui ele fala assim que o homem vulgar costuma estimar as Eu estava lendo isso. expectativas Uhum. ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. Uhum. Então as pessoas esperam assim, depois da morte, coisas maravilhosas, vai ir para o céu, né? Vai ser coisas assim inimagináveis do nosso ponto de vista terreno. Uhum. E aí ele coloca que não é bem assim. É. Você vai sair da carne. Uhum. Em seguida ele coloca simples assim, ó, a morte física não é salto do desequilíbrio, é o passo da evolução simplesmente. Exatamente. Sim. Ou seja, mais um passo que você deu aí. Vamos em frente. Vem para cá. É porque, assim, tanto é que muitas das pessoas desencarnam e elas não acreditam que desencarnaram. Porque elas veem as coisas acontecendo tudo tão naturalmente, tão normalmente como era na Terra. Então eles vão, às vezes, para um lugar que é uma casa, que tem residência no nosso lar. Uhum. É atendido, às vezes, por enfermeiro, por médicos, né? Ele se vê, né, o corpo físico dele, que nada mais é que o perispírito. Ele vê objetos comuns, cama, né? Sim. Copo, armário. Eu não morri. Tem famílias, né? Vive o homem com a mulher, o homem até com Sim. duas mulheres, o homem com vários companheiros na mesma casa. Então aí, muitas vezes a pessoa, assim, mas como assim eu morri? Tô vendo tudo assim igual como eu tava quando eu tava vivo, eu não morri. Então, as pessoas esperam uma mudança muito drástica de padrão entre a vida aqui na Terra e depois da morte. E ele coloca que não é assim. As coisas não mudam assim tão drasticamente como diz o filósofo que a natureza não dá saltos. Isso. Se eu não me engano, foi Leibniz, um filósofo alemão. Então ele disse, na natureza, a natureza não dá saltos. Então não é assim, não muda o padrão assim drasticamente. Que ele fala assim que a maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublime. Então é uma vida humana melhorada. Mas nada espetacular, nada espetaculoso, nada fora dos padrões, né? Ele fala interessante aqui no Outro Testamento, ele diz, no entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, né? Quer dizer,
Vai ficar buscando explicações. E sim, a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Ou seja, trabalho, 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 né? Sim. Com certeza. Felizes os que buscam na revelação nova o lugar de serviços que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus, né? Ou seja, tudo que se refere a Deus. Ser felizes aqueles que buscam esse tipo de trabalho aqui na terra. Começa por aqui, né? Isso. Para você já ir se acostumando. Por aí. Porque na Idade Média, por exemplo, as pessoas, não só na Idade Média, nos primeiros séculos do cristianismo, eles tinham aquela ideia que Jesus iria voltar. Então, existia aquela expectativa do reino dos céus. Então, as pessoas, muitas vezes, negligenciavam a vida terrena na espera desse reino dos céus que viria. E aí ele mostra para a gente aqui que a vida no reino dos céus, ele é uma continuação dessa vida aqui na Terra. Então, se a gente não trabalhar aqui enquanto estamos aqui, nós vamos ter mérito depois nesse reino dos céus. Tem que trabalhar em dobro lá. Porque a gente está aqui por um propósito, não estamos aqui por acaso. Então, a gente não pode negligenciar as oportunidades. Ele fala, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Sim. Fazer o que Cristo pediu, né? E a gente não faz. Não faz. Como diz ele, esse prefácio é 1944, né? São 76 anos e a gente continua patinando. Como diz aquele tema da escola de aprendiz, o progresso se mede em milímetros. A Tiana falava muito uma palavra, esforço, né? Que alguém falou assim, nós temos que tentar todos os dias. Não, nós temos que nos esforçar todos os dias. Ele diz aqui em cima, o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo da pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina, a renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. É isso aí, né? É interessante que o prefácio, se você... Já no capítulo 1, você vê que o André Luiz aprendeu isso aí com muita dor, né? Quando ele fala, é indispensável lavar o vaso do coração para receber água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna, ele aprendeu isso com muita dor. Sim. E aí ele passou pelo umbral, né, cara? E ficou um tempo lá. Mesmo bom, a gente vai ver no capítulo 1 depois. Mas o tipo de auxílio que ele prestava, né? Eu li duas palavras nessa semana que eu achei interessante. A diferença entre doutrinar e evangelizar, né? Quando você doutrina, você está fazendo uma coisa mecânica. É até uma palavra feia, né? Porque o Hitler, por exemplo, doutrinava as pessoas, né? No nazismo. Então, quando você doutrina, se você simplesmente doutrina, você invoca as palavras de Cristo toda hora, invoca o que está escrito na Bíblia e vai mecanicamente. Você não... Evangelizar é diferente, né? Você utilizar os conhecimentos para ser mais... fazer com o coração aquilo ali, né? Se envolver, ter empatia com as pessoas, e não ser uma coisa mecânica. É isso que é descrito no capítulo 1, né? Que o André Luiz já estava nesse nível, né? Ele estava entediado, né? Com isso aí. A palavra doutrinar dá uma impressão meio ruim. Sim. A palavra doutrinar dá uma impressão de uma imposição. Você está fazendo a cabeça da pessoa. E criar submissos, né? Criar submissão. Você ficar submisso a quem te doutrinou.
Sim. Por que eu sou Você vira um robô, né? Você vai, faça isso, faça aquilo. Faça isso, Robô é animal? Que isso? Está tratando com gente. Você não usa. Por isso que o coração dele estava vazio, né? Quando você não traz a emoção, é aquela história da razão e da emoção. Nós somos seres humanos, temos razão, diferente dos animais, mas temos que usar a emoção, né? Senão o coração fica vazio, né? Porque emoção é coração, né? Sim. Interessante isso aí. Já evangelizar já tem uma outra ideia, né? De algo que você está oferecendo para a pessoa. Então não passa a ideia de uma imposição. Então realmente é complicado. E eu achei interessante que ele coloca aqui assim que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Ele fala isso aqui. Onde é que está mesmo? Eu me lembro. Está no parágrafo que começa: não falta concurso. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Então a gente viu na obra anterior, né, Obreiros da Vida Eterna, o trabalhão que teve, né, com todo aquele pessoal lá. Então realmente é um trabalho difícil. Então é um trabalho assim de convencimento. Né? Então é complicado. É indispensável lavar o vaso do coração para receber água viva. Então a gente tem que estar disposto, né? A gente tem que estar disposto. Então a gente se a pessoa não está disposto, não adianta. Dispensável lavar o vaso do coração para receber água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Eu entendi que ele até, o Andaluz fazia, ele ajudava muitas pessoas, cumpria a missão dele, mas de forma mecânica, né? Sim. Ele estava aquela história de, vou fazer, tá bom, tem que fazer, vou fazer de novo, tá legal, ok. É igual você diz, tem que ir no centro, tá bom, eu vou lá. Você não tem aquela a vontade de dizer, eu vou lá porque eu gosto de fazer aquilo. Não, eu vou porque eu preciso ir, entendeu? E mais na frente, aí o interessante é não cortando, eu acho que logo no capítulo 1 aí, uma das coisas que ele observou, que ele começou a olhar para as pessoas sem se preocupar com o passado delas, sem questionar, né, por que você, de onde você veio, o que você fazia? Não, o cara tá com um problema, vamos tentar trabalhar o problema dele, sem se preocupar com o passado dele, ou ficar questionando o passado dele. Começou a ter essa visão, né? Esse sentimento. Acho que está descrito aí no capítulo. Ele, vamos dizer assim, que ele era meio que julgava, né, a pessoa. Isso, avaliava nesse sentido, ele ficava nessa, tipo um preconceito, vamos dizer assim, antes de começar o trabalho, mas daí, de um ponto para frente, ele começou a ter essa outra visão aí, né? Uma outra abordagem, né? Sim. Ele fala, estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo. E então, vai por aí. Aí a gente entrando, já que já entramos, né? Então vamos entrando aí no capítulo 1, renovação, né? Sim. André experimenta a descoberta de si mesmo, compara-se a um caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando ao lodo. Mas o alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-se. Você já experimentou fazer a sua própria descoberta? É um esforço diário. É um esforço diário mesmo. Tarefa difícil, viu? Inclusive, voltando ao que o Alexandre mencionou, que a Tiana falou, né, que não é uma tentativa, né? É um esforço. Então, eu lembro de uma passagem do filme O Império Contra-Ataca, de Star Wars. Porque se a gente for analisar, os filmes tem bastante... O próprio George Lucas, quando elaborou todo o roteiro desses filmes, ele com certeza leu muito sobre filosofia, porque tem muita coisa filosófica lá. E aí tem uma passagem que o
o Luke está aprendendo, né, a arte dos Jedi com o Yoda, e ele fala, aí ele fala assim, mas eu tentei, aí o Yoda fala, tentar não, fazer. Não existe tentativa. Então, Esse negócio que eu tô tentando ele fala assim, faça ou não faça. Não existe tentativa. Ô, louco. O pai eu racho. Porque assim, você pensa assim, eu vou tentar, você já está demonstrando, tipo assim, se aparecer qualquer dificuldade, eu dou para trás. Vou sair fora. Então você já, de cara, você já está se pondo obstáculos. Vou arranjar uma desculpa, né? Meu filho aqui uma vez falou com um cara quando ele casou, o cara atrasou os móveis, etc. Ele foi lá conversar. Aí o cara falou para ele: nós estamos tentando, vamos ver se a gente entrega tal dia, não sei o quê. Aí ele virou para o cara e falou assim: posso falar uma coisa para você? Ele falou: pode. Para mim, o mundo se divide em 2 grupos: aquelas pessoas que fazem e as que explicam. Mas pior que é verdade. Pode ficar explicando o dia inteiro aí, se eu não entregar o móvel, não adianta. Pior que é verdade. É a desculpa, né? É o que no próprio ambiente empresarial se coloca muito. Você não pode ficar dando desculpa. Nossa. Se você quer ter crédito com o seu cliente, você tem que mostrar eficiência. Se ficar dando desculpa, você perde o crédito, né? Com certeza. Então, isso vale. Para você não cumprir alguma coisa, tem que ser uma coisa muito grave. Uma vez em cada 20 anos. Agora, você toda hora está dando desculpa, aí o bicho pega. Aí tá ruim. Então, eu acho que a descoberta, na verdade, a reforma íntima sempre, né, vem sem sofrimento também, como dizia a Meire. E você acha o equilíbrio entre material e espiritual, né? Eu li alguma coisa essa semana, né? Os pontos para você ter o equilíbrio espiritual e material. Então, ele fala de autoconhecimento, conhecimento, você tem que conhecer para poder entender muitas coisas. O trabalho, né? Você vai ter um trabalho de caridade, você procurar ser mais útil, né? E cuidar do corpo. Se você não cuidar, você não consegue fazer nada disso. Achei muito interessante. Você conseguindo seguir esses pontos, que é o seu esforço diário, né? O autoconhecimento é terrível, né? Você tem que meditar. Eu acho que vou começar a meditar para você consegue entender melhor as coisas. Sim. Porque nessa corrida do dia a dia, a gente muitas vezes não para pensar nas coisas. Não para. E a gente tem que pensar. Mas é o que eu digo, eu acho que eu vejo muito assim, né? Eu acho que as pessoas são muito levadas às circunstâncias, né? São levadas a muitas vezes a agirem de uma forma. Se você não tiver um equilíbrio, você se deixa levar, o sistema te leva, você impulsiona, a pressão é muito forte, entendeu? Então, dependendo das circunstâncias ali, você realmente age dessa ou daquela forma, ou seja, o ambiente onde você está vivendo, então aquela circunstância momentânea de um determinado ponto da sua vida está naquela situação, então ser levado a isso, levado àquilo. Então as pessoas são meio que, né, pressionadas. Se você não tiver esse entendimento, esse filtro, esse equilíbrio aí que o Alexandre está colocando, esses pontos aí, eu acho que realmente você sucumbe muitas vezes, né? E pegando um gancho do que você falou, para você não se deixar levar, entra o conhecimento. Porque muitas vezes nós estamos vivendo no mar de fake news, por exemplo. Sim. Então, se você não se policiar, não policiar as informações que você recebe, não procurar conhecer exatamente o que está acontecendo, pelo menos buscar, né? Você se deixa levar por algumas coisas, às vezes, que não tem nenhum sentido, mas você vai no embalo, porque o ritmo está muito forte. Mas se você tem algum tipo de conhecimento, você bate naquela notícia, não, isso aqui é impossível, né? Você já faz um filtro ali na hora. Sim, justamente, mas esse exemplo do fake news aí é exatamente isso. Acho que as pessoas se deixam levar. Isso aí é uma arma, tem sido uma arma extremamente perigosa. E o pessoal tem colocado isso. O pessoal tem gerado muito debate em cima disso aí, cara.
se você consegue mobilizar, né, no bom ou mal, na maioria das vezes para o mau sentido, né, para situações ruins, um grande número de pessoas, cara, que leva as pessoas a agirem, né, com consequências aí meio que catastróficas, muitas vezes. Até a ficha cair e provar que, né, elefante não é camelo, que focinho de porco na tomada, coisa... Entendeu? Vamos dizer assim, é tipo um efeito boiada. Sim, Então, sim. o povo dispara Uhum. sem pensar só no impulso. Sim. No livro O Céu e o Inferno, questiona muito essa questão. E aí coloca-se a questão da carne é fraca. Ah, Uhum. mas a pessoa dá essa desculpa. Ah, eu me deixei levar porque a carne é fraca. Então ele coloca bem claro que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. É o espírito que é, não, é verdade. É verdade. Porque você se deixar levar em coisas e você não para pensar no que você está fazendo, Uhum. você está sendo fraco. Sim. Eu lembro até hoje, quando eu estava na mocidade, eu li muitos dos livros do Luiz Sérgio. E é uma linguagem legal que ele coloca para os jovens, porque ele fala na linguagem dele, não é uma linguagem assim, rebuscada como é os livros de André Luiz. É uma linguagem, ele é o André Luiz dos jovens. Uhum. Então eu lembro de um livro em que ele foi numa região onde tinha um tipo de, sabe aquele tipo de danceteria que tem aquelas músicas que fica pom, 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 aquela Bate-papo. coisa, aquela batida frenética e constante, e É, aquelas reiki, é luzes. isso? Não é Hã? reiki? Não é reiki? Que o pessoal Rave, passa a noite dançando. rave. Rave. É, Antigamente era discoteca, né? Hoje em dia é balada, isso, É. é, Fala, hoje é cara, passa rave. a noite inteira ali, em pé, né? Aquele dançando. globo espelhado girando lá e o É, bate-papo lá, tum, tum, tum. e a região que ele foi, assim, tinha essas batidas, tum, 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 e luzes piscando. Isso tudo ele fala que isso aí é um efeito magnético nas pessoas. Uhum. E aí muitos, naquela região, acabavam atraindo, era como um imã. Uhum. Eles acabavam sendo atraídos pela música, pelas luzes. Então, isso torna a pessoa cega, a pessoa não para pensar. Uhum. Então, na nossa vida aqui é isso. É, o A gente mundo de vê hoje muitas é esse. pessoas fazendo esse tipo de atitude sem pensar, se deixando levar pelo embalo, Sim. né? E a gente tem que parar para pensar, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou indo dessa forma? Sim, é como você está num bloco, né? Um bloco lá na Bahia, você está lá no centro, o pessoal está se comovendo, você é atrás do trio elétrico, pô, não tem como você parar, meu amigo. Então, Você vai te levar. Entendeu? como recentemente a gente viu no noticiário aí o jogador de futebol aí que participou do estupro coletivo de uma moça, É o Robinho, né? é aquele negócio. A pessoa está vendo ali, para pensar, isso é um crime. Uhum. Isso é, Não se deixa levar, vai na onda. isso é. E aí a carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o espírito que Ele que é é fraco. Porque o corpo sem o espírito é inerte. Uhum. O corpo não Verdade. faz nada. Sim. Quem comanda é o espírito. Então, se o espírito se deixou levar, é porque ele ainda tem essas tendências. E aí o autoconhecimento ajuda nisso, para a gente começar a deixar vamos dizer assim, essas tendências e começar a aprimorar a nosso pensamento, as nossas atitudes aí para isso. Isso. Né? E ter o conhecimento que aquilo ali é errado, né? Que ele vai se ferrar, não adianta. Sim. Vai falar o que quiser, mas E aí aqui aí nessa... Oi. pode falar. Então, aí nessa primeira questão aí do capítulo 1, aí ele fala aqui ele começa assim relembrando, né, a situação dele familiar, né? Uhum. Isso. Antes a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse.
Então ele começa a perceber que ele tem que se desligar, não faz mais parte da vida dele aquilo ali. Né? E que ele não é dono da mulher, ele não é dono dos filhos. Porque a gente tem ainda esse hábito, minha mulher, meu marido, meu filho. Sim, é o apego, né? É o apego, quer dizer, não é, os filhos não são nossos, eles estão nossos, né? No momento, eles estão conosco, mas vamos dizer assim, os pais, eles têm uma missão, né? E eu acredito que enquanto ele vivia né? Enquanto ele estava pensando desta forma, ele não conseguia fazer nada, né? Ele estava extremamente ligado à vida terrena e não devia estar conseguindo fazer nada. Depois ele percebeu o que ele estava fazendo e entrou num ritmo mecânico, né? O que está aparecendo aqui no parágrafo seguinte. Né? Ele estava no automático. Estava no automático, exatamente. Que aí ele fala que foi assim que eminentemente surpreendido observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Então ele vivia fechado no mundo dele. Ele não se deixava adentrar o novo modo de vida dele. Ele continuava naquela concha que não queria sair daquele modus operandi que ele viveu a vida inteira dele como encarnado. E aí que ele fala aqui que a dor agira em minha construção mental. A maneira do alvião, que é um tipo de enxada, né? Pesado cujos golpes eu não entendera de pronto. Então, precisou a dor, como uma enxada, cavocar o seu interior para ele finalmente descobrir que ele precisava mudar, né? Ao mesmo tempo, um pouco antes, ele agradece aos amigos espirituais, né? Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita, na grande transição. Sim. Nem que fosse para fazer ele sim, para causar dor, né? Fizeram ele acordar, né? Porque assim, a gente está acostumado a um certo padrão que a gente precisa mudar. A dor, ela vem como um instrumento de fazer a gente enxergar que a gente precisa mudar, né? Se a gente não enxerga quando a oportunidade aparece, essa oportunidade vem com uma situação bem mais difícil, né? Ela vem. Se não for pelo amor, vai pela dor, né? Bela história. Sim. O Chico que diz a dor é sua companheira, né? Não reclama. E aqui fala que o alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade divina, a bondade infinita. Como ser mais alto, alcançando longa distância. Isso aí. Aí ele finalmente ele consegue enxergar, né, as coisas. Ele, vamos dizer assim, que ele não se afasta da família, né? Ele continua frequentando lá, como está dito aí, mas aí já não com a mesma visão, né? Vamos dizer assim, ele perdeu, como ele fala aqui, as antigas viciações, né? Então ele achava que a esposa não deveria casar, porque a esposa era dele, e aí ele cai em si, ele percebe que a vida aqui na Terra continua, ela tem o direito, né, de refazer as coisas e seguir, porque ele não está mais lá. Exatamente. Né? Pela primeira vez coloquei adversários na categoria de benfeitores. Aí que essa transformação bastante significativa, né? Adversários ele colocou como benfeitores. Ou seja, alguém que vai auxiliá-lo aí a ser mais complacente, exercer a paciência, o amor, o entendimento, por aí vai.
Que aí cai naquela segunda questão, né? O que mudou para André com a descoberta de si mesmo com relação à visão da vida e suas dificuldades ou adversários? Isso. É a segunda Então, questão. o adversário, na verdade, ele via o segundo marido da mulher dele como um adversário, né? Isso. E aí ele percebe que não é bem um adversário. Porque vamos lembrar, né? Década de 40 ou década de 30, quando ele morreu. A mulher, nessa época, não trabalhava. Então, ela precisava de um marido para sustentar a casa, né? Uhum. Agora, imagine se a mulher dele tivesse ficado aí, né, sem ninguém, e de repente ela passasse necessidade, os filhos passassem necessidade. Então, na verdade, aquele que ele estava vendo como um adversário, na verdade, era um benfeitor. Ele estava cuidando da mulher dele, estava cuidando dos filhos dele. Exatamente. Então, ele fala, inclusive, abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso das minhas experiências. Sim. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competi estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. É você enxergar de uma outra forma, né? Sim. O que está acontecendo. Mas aí ele descreve a modificação dele num parágrafo aí dessa página mesmo. Começa com a natureza, recebia com transporte de amor, vai por aí. Uhum. Aqui fala, na sequência, aqui no parágrafo seguinte, ele fala: compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Sim. Uhum. É a questão número 3 aí, aliás. Não é a 2 ainda. 2. Não, a 3 começa aí. André Luiz reflete sobre a sua nova condição de compreensão das leis sublimes que rege a evolução das criaturas. Sim. Na verdade, a 2 e a 3 se fundem, né? Porque... É uma sequência da outra. É praticamente uma sequência da outra, né? Aí ele fala que somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Isso. Então ele viveu uma vida muito assim, voltada à parte material, pouquíssima, vamos dizer assim, ele quase não se voltou para a vida espiritual, né? Ele só viveu o material, né? Então ele não cuidou, né, de se preparar, como diz, né? O famoso equilíbrio, né? O famoso equilíbrio, é o balanço de 2 pratos, Sim. Material espiritual, e você tem que controlar isso aí. Sim. É o grande desafio. Se a gente vive uma vida só nessa de espiritual, a gente perde a noção da realidade. Aí a gente passa a ser um visionário, uma pessoa que, né, viaja na maionese. Se alimenta de luz. Então a gente tem que realmente ter esse equilíbrio para não descambar nem para um extremo, nem para outro extremo, né? Agora, pensando nisso que ele está falando aí, o desencarne dele não deve ter sido muito fácil, não, né? O André Luiz? Provavelmente deve ter sido difícil, porque ele era muito apegado à matéria, né? Exatamente. Sim, não me lembro. Não, é porque ele desencarnou numa cirurgia, né? Sim. Ele estava fazendo uma cirurgia, e, se não me engano, cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro do filme no Nosso Lar, logo no começo, o desencarne na cirurgia. E pelo que se entende, ele desencarnou assim, novo ainda. Talvez ele tivesse uns 40 anos, por volta disso. Ele ainda tinha uma vida produtiva. Se não me engano, 38 anos ele desencarnou. Ô, louco, 38. Era muito novo. Caramba. Para a época, na verdade, década de 30, assim. Sim, verdade. 38 anos já não era tão novo assim como hoje. Né? Não era tão alto como é hoje, né? Claro. O pessoal vivia bem menos. Verdade. Tanto que já falava com uma mulher de 40 já era uma velhinha. Então, imagina, né? Então, 38 já estava velhinho já.
É interessante, além dele encarar, aí entre as duas situações, né? Ele estava encarando a vida dele, que ele teve na crosta, a família dele, na verdade, de uma outra forma, e descobrindo o que tinha lá em cima, que ele estava com os olhos fechados, né? O que acontecia lá. Ele descreve nesse parágrafo: os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. Quer dizer, ele deve ter visto isso várias vezes e não conseguia, na verdade, não conseguia enxergar, né? Ele olhava, mas não via. Uhum. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo meu pensamento de prodigiosa harmonia. É um negócio interessante, né? E eu entendo que ele teve uma ajuda muito grande dos espíritos mais evoluídos, né? Para ele sair da situação, né? Ele não saiu sozinho, né? A gente vê que, na verdade, assim, todos nós temos assistência, né? Sim. Cabe a nós perceber essa assistência, né? Se a gente se volta, né, para Deus e começa a entender que a gente tem encargos, a gente tem responsabilidades, a gente assume essas responsabilidades, aí a gente começa a abrir para receber o auxílio. Se a gente fica nessa de achar que o mundo inteiro está contra nós, que Deus é injusto, aí fechamos as portas. Complicou. E ele fala: a vida espiritual inexprimível e bela abrira meus pórticos resplandecentes. Aí ele comenta: até então viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. É aquilo, né? Olhava, mas não via. Sim. E eu achei interessante aqui, um pouquinho antes desse trecho que você citou, ele fala aqui que a natureza recebia-me com transportes de amor. Então, ele começa a reparar em coisas assim, tão assim, corriqueiras, tão assim, que ele não dava valor nenhum, né? O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento, a luz do sol. Então, ele passou pela vida só assim, se preocupando com ele mesmo. Ele não reparava nem nada e nem em ninguém. Fica a lição para a gente, né? Observe a natureza, observe o sol, o amanhecer, o anoitecer, os pássaros. Eu, quando estou viajando, olho muito para a estrada, o que você tem de paisagem. Aquilo dá um conforto, melhora a sua condição. Nossa, fica mais leve, né, cara? Sim. Você olhar uma floresta, uma coisa assim, verde, é um negócio que... Olhar um sol bonito, pô, não tem coisa mais legal. Caramba. É só a gente observar os outros planetas do nosso sistema solar, né? É só nuvem de gás ou então desertos poeirentos. Não existe nenhum planeta próximo a nós tão bonito quanto o nosso. Pelo menos a parte material que a gente enxerga, né? E a gente tem que aproveitar e valorizar isso, né? Com certeza. E aí, chegando lá, você já tem isso em mente. Senão você vai ficar pensando no que deixou aqui e complica. Saudade bate. E aí tem a questão número 4, a descoberta da vida com mais amor só é possível após a morte, ou nós encarnados podemos desenvolvê-la? Se sim, como? Podemos, não devemos, né? Devemos, com certeza que sim. Devemos. E trabalho desapegado do material. Nossa. É porque muitas vezes as pessoas ficam assim, pensando que só depois da morte. Eu às vezes assisto os programas lá dos evangélicos, dos adventistas, né? Então, ainda paira muitas vezes assim, na ideologia desse povo, né? Na teologia desse povo, esse lugar idílico que é após a morte, o reino né, dos céus. Então, ainda tem muito desse conceito
da antiguidade, da Idade Média, em esperar após a morte que vai ser bem melhor do que a gente está vivendo hoje. Muitas vezes a pessoa que viveu só para a matéria, como André Luiz, por exemplo, depois da morte não vai encontrar nada melhor, vai sim encontrar uma coisa pior. Sim. Então a questão que ele coloca aqui é que a gente deve aproveitar o momento agora, não é esperar o futuro depois da morte. Uhum. Vamos viver o hoje e vamos fazer o que tem que fazer agora, não para depois. O futuro é hoje. É. Como diz ali a Luft, você não sabe que hora vai chegar. Você está na fila, né? Estamos na O fila. texto dela estava na fila. Você está na fila. Então, você não pode sair da fila, não pode furar a fila, não pode voltar para o fim da fila, vai ficar ali na fila. E enquanto a nossa civilização não começar realmente a melhorar, e eu acredito que até essa questão da pandemia veio para isso, para ver se as pessoas melhoram, né, começam a tomar mais consciência de que a gente tem que se enxergar como irmãos, né? A humanidade toda faz parte da mesma origem, então a gente tem que tratar um o outro de uma forma mais fraterna, né? A gente tem que enxergar o outro como realmente um irmão, Exatamente. não um inimigo, não um adversário. Como Cristo pegou, né? Os irmãos. A semana eu mandei a piada lá das orelhas, não sei se você viu. Das orelhas? Eu vi. Perguntou Eu vi. o que deu a orelha se ninguém escutava. Muito bom. Mas é assim mesmo. Você vê, 2000 anos as pessoas ainda não escutam o que ele falou. Continuam surdas. Estão usando para botar a máscara só, né? Só para usar óculos e usar máscara. E separar a orelha, né? Como é que é? Aliás, desculpa. A pessoa que usa o cérebro só para Para a orelha. separar a orelha, né? Não é para pensar. Mas Jesus responde, em 2020 vai ter uma pandemia. Aí ele diz, mas eles vão escutar, então não, vamos usar a máscara. Por isso que eu dei a orelha. Então. Mas é isso aí, desenvolver o que a gente tiver que desenvolver aqui, né? Não precisa deixar chegar lá. A gente não tem que esperar o amanhã. A gente não pode ficar sentado esperando o reino do céu vir a nós. A gente tem que fazer a nossa parte agora, né? Fazer a nossa parte enquanto estamos encarnados. É para isso que a gente veio para cá. Porque a necessidade é muito grande, né, cara? Se for olhar o mundo aí, nossa senhora. E não falta oportunidade de você trabalhar. Nossa senhora, de trabalho, a oportunidade de trabalho é gigantesca, né, cara? É gigantesca. Então não tem essa de. Pô, vou começar a falar. Esses dias no Facebook eu vi uma notícia. Eu lembro de ter visto esse post há muitos anos atrás e alguém reproduziu novamente a história de um rapaz nos Estados Unidos que, quando ele era criança, ele escutou no noticiário falando que na África, em algumas regiões da África, as pessoas não tinham água. Sim, acho que eu vi esse. É um Você moleque. E aí ele começou a desenvolver um trabalho, né, para poder. Não me lembro agora, mas parece que ele chegou a ir para a África, né? Primeiro ele começou a coletar, né, doações. Ele trabalhava, acho que ele limpava quintal, alguma coisa assim, e recebia a gorjeta e ia juntando dinheiro. Isso. Aí ele juntou um tanto de dinheiro, aí ele foi lá numa empresa de perfuração de poços, né? Aí ele escutou o cara falar que não, para perfurar um poço, tipo 30, 40 dólares, não adianta nada. Custava tipo 3 mil, 2 mil dólares para furar um poço. Aí ele começou a desenvolver um trabalho para arrecadar mais dinheiro. Aí ele consegue enviar o dinheiro para que uma região lá, uma vila lá, tudo mais, eles conseguissem perfurar um poço.
E aí depois ele vai até a África, e aí ele vai visitar o local onde perfuraram o poço, né? Nessa altura do campeonato ele já era adulto e o trabalho que ele desenvolveu começou a gerar frutos, né? Outras pessoas começaram a arrecadar para perfurar poços lá em regiões que não tinham água, né? Aí ele é recebido lá, tudo mais, pelo pessoal, né? O pessoal agradece. Ele foi um benfeitor pro povo lá, né? Que precisava. Então, quer dizer, não precisa muita coisa. Sim. Né, Mas foi uma coisa que incomodou muito ele, em saber, quando ele descobriu que, peraí, na África o pessoal não tem água? Né? Tipo assim, o cara ficou extremamente incomodado, né? Como desde criança ali, né? Com a primeira vez que ele ouviu. A partir dali ele começou, pô, não é possível, vamos atrás disso aí. E aí ele desenvolveu todo esse trabalho, eu me lembro de ter visto isso aí, não sei se foi na televisão, algum lugar eu vi realmente. Eu vi num post do Facebook. Uhum. Então você vê que a gente também não pode só falar mal das redes sociais, porque às vezes tem coisa boa também. Não, tem, é importante até. Vamos filtrar, né? Com certeza. Tudo na vida, bom e ruim. Número 5, discutir como entendem a frase em que Narcisa descreve o estado espiritual de André. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Uhum. Exatamente. O sentimento que ele tinha, né? E foi uma crítica, mas é um posicionamento dela em relação a ele, né? Ele esvaziou o coração das coisas, teoricamente, coisas ruins, né? Que prendiam ele na Terra, o materialismo, né? E aí descobriu a beleza do mundo espiritual, mas ficou com tédio porque ele estava naquela fase de ajudar no automático, como disse o Cláudio. Né? E ele precisava, na verdade, encher o coração com os ensinamentos para usar isso de forma adequada e não mecanicamente. Se tornar um cara mais emoção, né? E menos razão só doutrinar. Deixar de ser um doutrinador e passar a ser um evangelizador, né? Isso. Ele, vamos dizer assim, ele estava ali naquela obrigação. É que nem assim, você gosta de uma determinada atividade, mas você não arruma emprego na atividade que você gosta, você arruma emprego numa outra atividade que você não gosta muito. Aí você precisa trabalhar, você vai lá, você cumpre a sua parte, recebe seu salário, mas assim, você vai lá, cumpre a sua obrigação, vai embora, quer dizer, não produz na prática grande coisa para você, você não, vamos dizer assim, você não se sente motivado, você não tem aquela alegria, você vai por obrigação. E era o que acontecia com ele, que a Narcisa percebeu logo de cara, né? Você está aqui fazendo o seu trabalho e tudo mais, mas não estou vendo, assim, alegria no que você está fazendo, né? Você está fazendo, assim, por obrigação, mecanicamente. Então, Tá ruim, mas tá bom, né? Aquela história, gostar do que faz é bem diferente de fazer o que gosta, né? Você gostava do que ele estava fazendo, mas ele não estava fazendo o que queria. Uhum. E nem ele mesmo sabia, eu acho. E ela faz o comentário logo no começo, né, desse parágrafo aí. Ela fala: André, meu amigo, você vem fazendo uma renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação do Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria no contato com a harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Daí que ela menciona, seu coração é uma taça iluminada, né, aos raios do alvorecer divino. Sim. Mas vazia de sentimentos do mundo que encheram por séculos consecutivos.
Ou É seja, interessante como é que tem hora que tem a síntese da síntese e tem hora que é uma linguagem rebuscada falar uma coisa bem mais simples, né? sim, exatamente. Ela dá uma pincelada a lá, sei lá quem aí, De viu? Mas simples ela não tem nada, né? Ela é deu uma busca para rasgada. burro, né? Ela fez assim, um verdadeiro raio-x dele, né? Então, ele, acostumado com aqueles sentimentos de posse, de apego, materiais, ele convivendo nesse tempo todo no nosso lar, ele esvaziou disso tudo, mas não voltou a encher com outras coisas melhores. Sim. Ficou vazia essa taça dele. Então, por isso que ele sentiu o tédio, né? Quer dizer, ele ia lá para cumprir obrigação, Sim. cumpria, tudo mais. Então, acabou ficando uma coisa assim, entediante. Não tinha emoção, não tinha alegria. Ele fazia por obrigação. Aí na frente ele fala: não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual, nem ele mesmo conseguia defini-lo. É o que eu falei, nem ele sabia, né? É, É. Narcisa tinha razão. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Uhum. Minha devotada amiga acertara, meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me, quer dizer, ela conseguiu ir bem ali no âmago e ele mesmo não Tá com conseguiu. a ferida. Tocou na ferida, exatamente. Por isso que muitas vezes a gente não consegue nos ver e outra pessoa acaba vendo. Quem está de fora, né? Quem Sim, está de fora, então, às vezes enxerga o que a gente não está vendo. com certeza. Por isso que o outro é importante. Interessante ela fazer analogia, como é que ela chama? Um cálice iluminado. É, Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino. já tratando-se de uma pessoa extremamente materializada, já era alguma coisa, né? Pelo menos ele já havia se despido, né, de todos aqueles Sim, sentimentos. Mas sim, ele precisava mais do que isso. sim. E é Foram o que a três gente. fases, né? Três fases. Ele muito agarrado à crosta, depois ele se desligou, mas entrou no automático, né? Sim, Passou a enxergar de outra forma, e na terceira etapa, que é o capítulo 2, que ele vai fazer o curso, etc., ele começa a trabalhar, fazer o que gosta, né? Vamos dizer assim. sim. É, porque Bem legal. lembrando, né, que quando ele desencarna, ele tá lá no nosso lar, ele era médico, ele Uhum. achava que ele ia chegar lá, né? Ele era médico, ele ia, né, trabalhar como médico, e aí dá uma vassoura para ele varrer o chão, né? Isso. Eles vê aquela movimentação toda, gente chegando e tal, né? Desencarnados, recém-desencarnados chegando, etc. Em macas. No filme, isso, né? Aí ele Sim, olha para um lado, olha para o outro, se incomoda, ele procura alguém responsável ali. Fala assim: ó, eu era médico na Terra, etc. O cara olha para ele assim: ó, você quer ajudar? Quero. Então toma aqui, começa aqui com a vassoura. Pega a vassourinha aí. Mas não é continua. fácil não. Humildade. Humildade é um dos requisitos. Fundamental. Aí ela fala que encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Isso. Referência a Jesus, né? Jesus que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Vamos dizer assim que ele era uma terra onde ele não tinha plantado nada ainda. Era uma terra ainda seca. Então ele precisava plantar, né? Pois é. Número 6. Comente a seguinte frase: quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Está nesse parágrafo. Na sequência aí, né? O que quer dizer com isso, hein?
Bom, eu entendi. Vou ter alguma coisa aqui. Quando ela chama ele ali para... Vamos praticar o bem, né? Vamos fazer o bem, meu caro. Encha o cálice com o bálsamo do amor divino. Então, quando você começa a utilizar a palavra de Cristo para evangelizar efetivamente, né? Você começa a crescer perante os olhos de Deus, né? Porque você está fazendo a coisa certa. Vamos dizer assim, é um ciclo, né? Você faz o bem, você cresce, e aí os ensinos ficam... Você percebe que aquilo ali é muito maior do que você estava vendo, e a coisa vai girando, né? Aqui eu achei interessante isso aqui. Os períodos em que você atravessa, há facilidades para o desenvolvimento com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Entretanto, o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios. O Evangelho de Jesus não lhe parece mais que um repositório de ensinamentos comuns, mas quando se lhe despertam sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. À medida que você vai fazendo aquilo que você gosta, você vai encarando de uma outra forma os ensinamentos dele. Foi isso que eu entendi. Eles crescem no sentido de você dar mais valor, né? Foi isso que eu entendi. Vamos dizer assim que esse trechinho que o Leonel citou mais ou menos responde a essa questão. Isso. Né? Que aqui fala assim, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, ou seja, enquanto o homem está só na parte intelectual, racional, o evangelho não parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Então, como você só fica no racional, você acha que aquilo ali é apenas um livro cheio de palavras. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Então, à medida que você vai se abrindo para os sentimentos, você vai começando a compreender aquilo que você não compreendia antes. Então, vamos dizer assim, você vai crescendo junto, porque à medida que você vai ampliando o seu entendimento, você vai começando a perceber coisas que você não percebia antes. É igual você ler um livro, depois você lê uma segunda vez, você percebe coisas que você não tinha percebido na primeira vez. Sim. Então, quando ela fala que quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente, é porque assim, quando a gente vai ampliando o nosso entendimento das coisas, a gente vai começando a compreender aquilo que a gente ainda não entendia antes. Então, que para nós... Você até usa os ensinamentos, aquilo que a gente falou, né? Você vai no automático, né? Sim. Você vai usando aquilo ali, mas simplesmente por usar. Que nem a pessoa que faz uma oração sem nenhum sentimento, né? Sem avaliar as palavras que ela está falando. Você rezar um Pai Nosso por rezar, né? Sim. Você está rezando, você está usando aquilo que existe, mas não da forma adequada. Sim. Porque, assim, enquanto muitos leem muito, decora a Bíblia, outros estão praticando, igual aquele famoso conto, né, que eu lembro de ter lido, num desses livros do Chico, não sei se é reportagens de Além Túmulo, alguma coisa assim, que falava, né, a pessoa ia lá no centro, escutava o preletor falar toda semana, e aí depois os dois desencarnam. Aí o preletor, quando ele se encontra com a pessoa que ficava lá no fundão do salão, só escutando toda noite a preleção, ele percebe que o assistido ele tinha uma luminosidade muito maior que a dele. E aí ele se espanta, falando, como o senhor, né, está muito mais iluminado que eu, né? Tipo assim, eu que sou palestrante, eu que sou um preletor, que sei de muita coisa. Aí ele fala, né, que eu praticava tudo que o senhor falava.
Então você vê que a prática era muito mais importante que só o conhecimento. O conhecimento intelectual ajuda, mas se a gente não vier acompanhado de prática, isso também não adianta. E aí a gente vai para o nosso capítulo 2. Aniceto. Aniceto. Neste capítulo, André comunica a Tobias sobre os seus propósitos. Quais são esses propósitos e qual a reação de Tobias? Ele quer fazer aqueles cursos de serviço que a... Como é o nome dela? Narcisa. Narcisa. Precisa. Indicou para ele, né? Então ele achou interessante a indicação dela. Foi falar isso com o Tobias. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo. Ele se interessa em fazer vários cursos aí. O cara indica o Aniceto. É interessante quando ele fala, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido, né? Não é chegar e dizer eu quero fazer, não, né? Não é por aí. É isso que eu ia falar aqui nesse segundo parágrafo. Achei interessante isso. É o chamado bônus hora, né? Que lá o dinheiro chama bônus hora. Então, à medida que você trabalha, você acumula um tanto de bônus horas que te credencia a alguma coisa, né? E aí ele tinha, né, horas de trabalho para justificar o pedido para participar, né, desse grupo, né, de estudo, de trabalho, né? Aí mais para baixo aqui ele fala, né, comecei a compreender o valor do trabalho, que ele ainda não entendia, né? Novo setor de luta, desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Então, quer dizer, ele estava tendo uma oportunidade única. Se ele não pegasse aquela oportunidade, ele talvez não tivesse outra. Se ele não tivesse pego, nós não estaríamos hoje estudando o livro. É verdade. Além de falar que, além disso, certo da minha volta à carne em futuro, talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Ou seja, ele ia aproveitar até na reencarnação, né? Se ele fizesse. Seriam ensinamentos que ele levaria inconsciente. Sim. Mas levaria numa futura reencarnação. É verdade. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar com os benefícios dos outros, em benefício dos outros. Que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Que essa é a segunda questão do capítulo 2. Qual o sentimento de André com a possibilidade de colaborar em benefício dos outros? Isso. Então aí ele encontrou, né, finalmente, algum conteúdo que ele poderia voltar a encher a taça dele, né? Em vez de encher, ele esvaziou a taça dele de uísque paraguaio e encheu, né, de uísque original Scott Whisky 12 anos. Na verdade, não encheu de nada, né? Ele estava enchendo. Ele estava enchendo. Estava buscando encher, né? Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade, através do serviço às criaturas. Com certeza. Então, assim, eu percebo que ele tinha ele gostava de ajudar os outros. Ele só faltava, assim,
o canal, né? O mecanismo que ele pudesse fazer um trabalho que realmente ele satisfazia, né? A Que ele realmente, oportunidade. algo que realmente preenchesse, porque nós todos somos assim, né? A gente tem alguma coisa que a gente gosta muito de fazer. Sim. E é algo que assim, a gente não encara isso como trabalho, é uma satisfação. Satisfação, é isso. Né? O trabalho prazeroso não cansa, né? É, como diz aquela frase, né? Encontre algo que você gosta de fazer que você nunca irá trabalhar, né? É verdade. Aí aqui ele é conduzido, né, por Tobias, na presença do Aniceto. Comente a impressão de André sobre Aniceto. Essa impressão te acresce de algo com relação à tratativa com os outros? Eu acho que na verdade, ele avaliou o Aniceto pela aparência, né? Inicialmente, sim, né? E o Aniceto não era muito bem aquilo que ele tinha visto, não, tanto porque ele se espantou, né? Porque aqui fala assim que Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. E nós vivíamos ao lado de 5 amigos. Sim, que foram discípulos na terra em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Aí ele descreve o que ele sentiu quando viu o Aniceto, nesse parágrafo seguinte ainda. Recebeu-nos com extrema gentileza. Uhum. E nos causou excelente impressão. O que me causou excelente impressão? Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Então ele aparentava ser uma pessoa assim tranquila, sem muitos rompantes, né? Pessoa muito segura daquilo que fazia e falava, né? Embora ele transparecesse muita energia no rosto, revelava otimismo sadio no coração, cheio de ideias. Ideais. Ideais sacrossantos. Isso. Muito sereno, recebeu todas as ligações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Aí depois que o Aniceto fala, né? Ele até comenta, identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Quando o Aniceto começou a falar, ele já... Não é bem isso que eu tinha visto, não. A quarta questão. Aniceto fixa o olhar em André e faz advertências quanto ao serviço que é variado e rigoroso. Reflita com o grupo quanto à explicação de Aniceto a André. Aí ele viu que o negócio é mais complicado do que ele imaginava, né? Pois é. Então, eu acho que na pergunta 3, o que fica é que você não pode avaliar a pessoa só pela aparência, né? Nós sabemos disso, né? Sim. Então, vamos deixar falar, né? Sim. E na quarta... Porque aqui na final da pergunta terceira, ele pergunta, né, se essa impressão te acresce algo com relação atrativa com os outros. Sim. Então, a gente realmente nunca pode se deixar levar pela primeira impressão, né? Ou por uma impressão física. Né? Você valorizar ou desvalorizar alguém apenas pela condição financeira, pela condição física. Então, é o preconceito, né? A gente tem que se despir do nosso preconceito. Então, ele ainda tinha, você vê que ele ainda tinha muito desse julgamento, né? Isso, exatamente. Ele julgou, né? Usou a palavra certa. Ele julgou a pessoa. E muitas vezes acontece com a gente. Você olha para a pessoa e quando a pessoa abre a boca, você diz, nossa, me enganei. Tanto por bem como por mal, né?
Sim, certeza. Na quarta aí, as advertências que ele fez, eu acho que... Deixa eu ver aqui. 15, 2. Ele explica aí todo o trabalho a ser realizado, né, o que tem que ser feito, etc. Mas é a coisa assim interessante que eu achei é de dele deixar um dos fatores, uma das características da qualidade é você deixar ser mais humilde, né? Deixar a vaidade de lado, né? Sim. O trabalho Principalmente em equipe também ele vaidades realça, né? pessoais, trazidas do mundo carnal, dentro do mecanismo hierárquico das nossas obrigações, interessando-nos somente pelo bem divino. Né? Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai. Essa convicção nos auxilia a esclarecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Ou seja, deixa para lá tudo que, né, essas características nossas, né, do mundo carnal, deixar de lado isso e tentar ajudar, né? Sem Esse, orgulho, né? Com solidariedade, com sem, disciplina, essas coisas todas. sem apontar o erro do outro, né? Principalmente isso. Isso acontece muito nesse plano nosso, de maneira geral, né? Cara, assim, No comecinho aqui ele fala assim, não há o que embargar, Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Isso aí. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Então, tudo depende da gente, tudo depende de nós realizarmos, né? Sim. esse é o ponto. Onde é que está isso que você acabou de ler aí, Conde? Ele começa com não há o que embargar. É o anterior, quando É ele... um pouquinho antes. Não há o que embargar isso. Meu prezado Tobias, isso mesmo. E ele Então, reforça o trabalho em equipe quando ele diz que... Cadê? Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Então, Sim. é bem interessante isso. Não adianta você ficar querendo, porque fulano fez. Se ele fez é porque alguém não ajudou ele a fazer direito, né? Então, a sim. equipe... O grupo, né? Exatamente. A famosa, Vamos ser solidários, né? a famosa crítica construtiva. Isso. Que Vamos seria, dividir os erros e os acertos, né? sim. Eu tive um chefe que ele dizia assim: nós acertamos, você errou. Muito complicado isso, né? Aí, Nossa, que legal, você fez isso, ficou muito bom. Até que nós fizemos isso, a nossa equipe é muito boa. Aí você cometia algum erro, algum deslize. Por que você fez isso? que besteira que você fez, né? Que besteira, assim você detona comigo, pô. Quando acerta é o grupo, quando erra é só ele, né? Isso, exatamente. Eu escutei Isso é isso muitas a vezes. gente vê isso muito comum no futebol, né? Sim. Quando o goleiro leva gol, o goleiro é sempre o culpado, mas tem que ver que é uma equipe, né? O goleiro é a última barreira para não fazer o adversário fazer gol. Só que até chegar o goleiro, passou por muita gente. A equipe não é só o goleiro, né? Tem outros 10 jogadores. Verdade, isso aí. O Aniceto chamou ele, disse, olha, aqui é assim, vai. Tipo assim, aqui desfaça-se do seu personalismo, né? Das suas vaidades, do seu orgulho. Ou seja, tudo que você faz aqui, não acho que é mérito seu, que muitas vezes não é. Você está sendo, na verdade, um instrumento, né, de Deus, né, do Pai, de Jesus. Então, não acho que porque você acertou alguma coisa, o mérito é inteiramente seu. Veja que tem uma equipe por trás, tem muita gente ajudando. Ele fala, consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai.
E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Inferior, exatamente. Orgulho, né? Orgulho, a vaidade. Sim. Eu faço bem, eu sou o cara. Eu sou o bom, né? Eu faço e aconteça. E aí no parágrafo seguinte vem aquela história que a gente comentou, né? De ele levar sempre os especialistas, dependendo do que ia ser feito, né? E se alguém quisesse ir fora da sua especialidade, aproveitar essa folga. Isso. É isso aí. Ele tinha 50 lugares para aprendizes e só tinha 3 vagas, hein? Exatamente. Quer dizer, ele estava ali no finalzinho, por pouco que ele não perde oportunidade. Exatamente. E aí ele fala. Fala. Não pode falar. Não, aquele diz, naturalmente não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo da aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, do tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Então, o que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Você vai dormir? Para com isso. Você tem a jornada de 18 horas de trabalho, nas outras 6 horas você pode descansar trabalhando. É isso. A história pegar ou largar. Descansar carregando pedra, né? É tipo assim, no seu expediente você está cumprindo um trabalho necessário para o seu aprimoramento. Você quer acrescentar, você quer ganhar um bônus, fora do seu horário de expediente, faça um outro trabalho que te acrescente. É verdade. Trabalho no seu descanso. Tipo o soldado da PM, né? O cara tá de folga, vai ser segurança lá numa loja. Em vez de ir para casa, ficar com a família, não. Vou fazer um extra aí para... Exatamente. Melhorar o orçamento. E quantos não morrem nessa brincadeira, né? O cara tá de folga, vai lá e... Pois é. Aí tem um trecho aqui que ele fala assim: considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo. Não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também em favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Pois é, velho. E ele lá no começo ele fala que ele só aceitou o cargo lá é o quê? É o gerente? Como é que ele chama lá? Se ele não pensasse nele mesmo, ele não pensava nele, só nos outros, só na equipe. Sim. Ele deixa isso claro lá no começo. Em algum lugar ele fala isso. É logo aqui na sequência. É logo aqui na sequência. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo. Então, quer dizer, quando a gente vai trabalhar e recebe um encargo de trabalhar com outras pessoas, a gente não está exatamente só fazendo uma passagem de conhecimento, a gente está aprimorando nós mesmos também. Porque, na verdade, para você ensinar, você precisa saber, ou seja, você precisa trabalhar o seu conhecimento para que você possa passar. Então, uma forma de aprender é ensinar, né? Sim. Ele mesmo afirma, né? Enriquece observações e intensifica experiências. Então, indiretamente, ele estava se beneficiando, mas não era o foco. Eu achei engraçado no finalzinho aqui, no penúltimo parágrafo. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação.
Tem tabelas de bonificação lá, hein? Pois é. Então. Bonificação, agradecemos. Tem que somar ponto lá, né? Você fez o quê? Vamos lá. Não adianta ser amigo do homem, né? Quem não tem QI, né? Não tem quem indicou. Lá não tem QI, não. Lá é esforço próprio, é trabalho. Quanto você pesa. Como dizia o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. Isso aí. Você vale quanto você pesa. Como o Luxemburgo, tem um projeto, né? Tem um projeto. Tem um projeto. Ok. Eu tenho mais uma aqui. Qual a mensagem mais te acrescentou? Qual mensagem mais te acrescentou nesse capítulo? Mais acrescentou nesse capítulo. Eu acho que, no geral, eu entendo assim, no geral, você... Primeiro, é a história do evangelizar, né? Você trabalhar de uma forma que não seja um robô. E segundo, desprovido desses sentimentos ruins que nós costumamos ter, né? De orgulho, de falta de solidariedade, de indisciplina. A gente vê isso até em alguns centros espíritas, né? Muitas pessoas com vaidade, né? Se a gente tivesse a perfeição que eles têm lá em cima, acho que a coisa ia fluir melhor. Uhum. Eu cheguei a essa conclusão, que isso por causa do ser humano, né? Não adianta. O fator humano, ele... como você está muito longe, né, da espiritualidade, você acaba se deixando levar por isso aí, bota o orgulho na frente, bota a falta de colaboração, né? Bota o fazer por fazer. Eu vou lá assim. O interesse individual. Isso, né? Aqui são várias lições, né? Primeiro, a gente entender que para a gente ter eficiência e eficácia, a gente precisa de disciplina. Disciplina. Segundo, a gente tem que aproveitar as oportunidades, Uhum. né? Não ficar ocioso, né? O ócio não vai acrescentar nada para a gente. Então, a gente tem que fazer algo que acrescente. E fazer algo que a gente gosta, obviamente, para não fazer um negócio mecanicizado, para não ser uma coisa assim que é automática, que muitas pessoas nos centros espíritas vão lá. Toda noite de semana vai lá, aplica passe e vai embora para casa. Às vezes a pessoa faz isso mecanicamente e, tipo assim, não traz nada assim, né, que motive, que traga motivação. Vira uma coisa tediosa mesmo, como o André Luiz cita aí no livro. Então, se a gente está com tédio de alguma coisa, com certeza não está te trazendo mais nada, não está te acrescentando mais nada. Nada, sim. E outra coisa, acho que fazer da sua casa uma extensão do que você fez lá, ou vice-versa, né? Que eu tive um amigo, tem um amigo, ele está vivo ainda, que ele vai no centro, dá passe, é um médium, etc. E quando chega em casa, ele briga com a família. Então, aquela paz, aquela tranquilidade que ele esboçou lá no centro, em casa ele é outra pessoa. Ou seja, não adianta nada. Não adianta nada, né? Se a casa é o principal trabalho da pessoa, ele não está trabalhando no principal objetivo da vida dele. Sim. Ele está, na verdade, sendo hipócrita, porque se o que ele aprende no centro ele não está aplicando na sua casa, não está servindo de nada. Está sendo uma casa mesmo, não um lar, né? É o que a gente fala, né? O dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. Então... Eu li uma frase outro dia que achei interessante. A mesmice não ensina ninguém a ser melhor. E é o caso aí, né? Você entra na mesmice, você entra naquela rotina, né? Eu vou fazer, tá bom, beleza. Aí você não evolui também, né? Você fica ali naquela... Exatamente. O que André Luiz passava naquele momento era isso, era mesmice. Ele já não acrescentava mais nada para ele. Perfeito. É isso aí.